Flamengo fecha maior patrocínio da história. O Flamengo e a Pixbet chegaram a um novo acordo de patrocínio master. Nessa parceria entre Flamengo e Pixbet, a operação chega a 470 milhões de reais em... Preparação do Flamengo para pegar o Amazonas pela Copa do Brasil. Gabigol vai para essa viagem, deve ser relacionado. Como será a relação dele com o torcedor? A equipe rubro-negra vem de duas boas vitórias contra Corinthians e Bolívar. Para o jogo de amanhã, o técnico Tite tem um desfalque certo. Léo Pereira, com uma lesão na coxa, está fora. E tem renovação de contrato no Flamengo. Que renovou o contrato do atleta Igor Jesus, volante da base, até dezembro de 2027. Chega mais nação na tarde dessa terça-feira. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão embarca daqui a pouquinho para Manaus para poder enfrentar o Amazonas pela Copa do Brasil. E tem novidades aí sobre patrocínio milionário no Flamengo. O Flamengo está fechando o maior patrocínio da história do clube. E tem também, meus amigos, renovação de contrato no Flamengo. Mengão está começando a movimentar as peças para poder renovar com jogadores aonde pensa que pode ter uma lucratividade no futuro. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 4 mil likes para esse vídeo. Isso não é nada, nós podemos chegar muito mais, mas vamos aí bater essa meta de 4 mil likes aí. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias, as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Vene Casagrande, vou deixar os créditos também aqui ao canal ESPN Brasil, ao canal do Jogo Aberto, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo na tarde desta terça-feira. A pergunta que fica é a seguinte: Gabigol vai para essa viagem, deve ser relacionado. Como será a relação dele com o torcedor depois do episódio da camisa do Corinthians? E agora, hein? Nesta quarta-feira, o Flamengo entra em campo diante do Amazonas, em Manaus, pela Copa do Brasil. No primeiro confronto, vitória rubro-negra por 1-0, em um jogo que ficou marcado pelas vaias direcionadas a Tite. O primeiro jogo foi um jogo difícil, onde o adversário soube suportar ali a nossa pressão. O tempo passou e muita coisa mudou desde o primeiro jogo entre Flamengo e Amazonas há exatos 20 dias. A equipe rubro-negra vem de duas boas vitórias contra Corinthians e Bolívar. Além disso, não sofreu gols. E a boa atuação dentro de campo fez com que o torcedor se empolgasse com o time novamente. Apesar do bom momento, é hora de pés no chão. A gente tenta sempre ir do nosso máximo, só que futebol a gente tem que ser realista. Hoje, às vezes, existe aquele momento ali que dá aquela oscilada, mas a gente tenta voltar aos trilhos o mais rápido possível. Estamos no trilho agora, mas como eu sempre falo, humildade, pés no chão, porque tem grandes coisas aí pra gente aí. Para o jogo de amanhã, o técnico Tite tem um desfalque certo. Léo Pereira, com uma lesão na coxa, está fora. Léo Ortiz deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. No gol, Matheus Cunha começa na vaga de Rossi. Apesar de ter viajado com a delegação, Eric Pulgar deve começar no banco, assim como o Gabigol. Depois de dias turbulentos após o vazamento da foto de Gabi com a camisa do Corinthians, o Flamengo tenta reencontrar o equilíbrio para se afastar de qualquer possibilidade de crise. E o Tite deve estar pensando o seguinte: que legal, né? Tava tudo indo bem, 2 partidas com atuações convincentes, e agora eu vou ter que administrar mais um pepino. E a decisão do treinador, se ele vai colocar o Gabigol à disposição. O fato é que ali no banco de reservas vai ter que encarar o torcedor. Tem muita gente torcendo para o Flamengo, lá onde vai ser o jogo, não é na Arena da Amazônia. Agora, eu pergunto para você o seguinte: como gerir essa situação não só nessa partida, mas a partir de agora? Da melhor maneira possível, da maneira mais natural possível. Tanto é que a punição veio, que é a questão
de tirar o número 10, né, do Gabigol. O pedido de desculpa do Gabigol também já veio. A gente pode questionar se foi verdadeiro ou não. Eu não senti verdade no pedido de desculpa dele, mas pode ser que tenha gente dentro do clube que tenha visto verdade no pedido de desculpa dele. Mas eu acho que a melhor maneira do Tite, direção, enfim, Flamengo como equipe, gerenciar essa situação é agindo naturalmente. Agora a gente vê que ele vai ter que não só se explicar como ele já fez, mas vai ter que jogar bem. E faz tempo que o Gabigol não é aquele jogador tão efetivo, decisivo, várias vezes entrando na segunda etapa. Ok, teve o problema do doping, não participou de alguns jogos, mas está na hora também dele mostrar aquele potencial que todo mundo conhece. O melhor pedido de desculpa dele vai ser jogando bem, fazendo o gol. Aí vai ser o melhor pedido de desculpa para ele de cara ao torcedor do flamenguista. Mas vai ser interessante ver a reação da torcida com o Gabigol neste jogo de Copa do Brasil. Agora tem o Flamengo. A gente dá sequência ao programa com o Pedro Henrique Torre, porque o Flamengo embarcaria ou vai embarcar ou já embarcou para Manaus, onde amanhã joga a partida decisiva na Copa do Brasil. Pedro. Tudo bom, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí, para você, Donan, Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Ainda vai embarcar, finalizando a preparação lá no Ninho do Urubu, e depois os jogadores, aquele almoço e tudo mais, depois seguem para cá, para o Galeão, no Rio de Janeiro. Vai ter a porta, o salão de embarque ali, salão especial, não passam aqui nesse lugar comum a todos, é um lugar mais especial. A gente vai lá acompanhar onde os jogadores do Flamengo, a delegação, vai embarcar, e aí aquele holofote de sempre em cima do Gabigol, né? Ele acabou se colocando no holofote depois de vestir a camisa do Corinthians, toda aquela polêmica, a torcida num jogo de basquete protestando, enfim, vamos acompanhar como é que vai ser. Ele também deu uma entrevista com pedido de desculpas, admitindo que no primeiro momento tinha até falado que não tinha vestido a camisa do Corinthians, mentiu, mas depois deu o braço a torcer, enfim. Vamos acompanhar esse embarque do ex-camisa 10 do Flamengo, agora camisa 99, do restante da delegação para esse confronto com o Amazonas. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, um resultado bem apertado, né? Então o Flamengo precisa de um empate, mas é um resultado ainda apertado para jogar lá na Arena Amazônia. Então o Flamengo vai com essa delegação sem o Léo Pereira, que está lesionado, fica fora dessa partida, e aí o Tite vai reeditar uma dupla conhecida dos torcedores do Bragantino, Fabrício Bruno e também o Léo Ortiz. Vai ser essa dupla de zaga do Flamengo para esse confronto lá em Manaus. O Matheus Cunha volta ao gol, porque é o goleiro das Copas. O Rossi dá aquela segurada tradicional. Então o Flamengo vai preparado para essa partida, mas o holofote sempre em cima do Gabigol. E agora, há poucos segundos, Bruno, o Flamengo informou, na verdade, que renovou o contrato do atleta Igor Jesus, volante da base, até dezembro de 2027. Então a gente vai ficar por aqui, acompanhar e mais tarde trazer toda essa informação do embarque do Flamengo. Fica a expectativa pela recepção também, em especial sempre ao Gabigol, diante de todo esse clima rubro-negro com a torcida lá em Manaus. Um abraço. É sempre uma atração, né, Pedro? Outro abraço aí pra você. Quando o Flamengo desembarca, é sempre, claro, uma festa muito grande em qualquer lugar do país ou até do mundo, porque a gente viu isso até nos Estados Unidos, né, na primeira parte ali da temporada ou na pré-temporada. Mas ter o Gabigol no banco era até para muitos treinadores um incômodo, porque era sempre o primeiro nome, não é, Donan? Pedido pela torcida. Mas eu acho que se fosse um jogo no Rio, a recepção para ele ia ser pior. Ia ser pior, é verdade. Que quando quebra lá fora é melhor, né? Lá fora o torcedor fica mais carente, não tem tanta oportunidade de ver o Flamengo, de ver um ídolo como o Gabigol. Então acho que a recepção pode ser um pouco mais amena, um pouco mais tranquila. O rubro-negro lá talvez ainda esteja recebendo o Gabigol dos gols decisivos na Libertadores, por exemplo. Não sei se vai morrer de amores, mas não vai ser tão hostil como eu acho que vai ser quando ele pisar no Maracanã. Eu acho que ele vai sofrer algo que ele nunca tinha vivido com a camisa do Flamengo nesse momento. O rubro-negro de lá também é apaixonado pelo Flamengo e também é um torcedor. O Flamengo é muito diferente, né? O país tem essa relação com o Flamengo em diversos pontos diferentes. Eu não estou falando eu entendo o que você está querendo dizer, Dona. O torcedor de lá, ele sabe o que está acontecendo. Claro. Mas como ele não vê o Flamengo com tanta frequência, então tem talvez ali uma permissividade para ainda ter em primeiro ponto
as boas lembranças do Gabigol. É lógico que ele, o torcedor de lá, também coloca o Flamengo acima de tudo. Claro, sim. É óbvio, não vai colocar nenhum jogador acima do clube. Mas talvez esse... Bom, como foi recentemente, não foi em Aracaju que o Flamengo jogou a partida ali do Campeonato Carioca também. O Gabigol, inclusive, marcou, né? E a atração ali no time reserva, ter o time reserva foi uma atração porque era um Bruno Henrique e Gabigol jogando. É porque é um evento mais raro e é muito simbólico você ver esses caras que têm uma história gigantesca com a camisa do Flamengo. Então, eu tô curioso para entender como é que vai ser essa reação, mas tenho certeza que vai ser uma reação um pouco mais tranquila do que ele vai ter que viver no Maracanã. E é um jogo, não é festa, porque o Flamengo tem a vantagem. O placar é baixo. Mas é uma vantagem, uma margem pequena, Mar. O placar é baixo, 1-0 apenas. A gente vai lembrar, eu acho que o Flamengo passa, mas vale lembrar que quem tirou a invencibilidade do Santos foi o Amazonas. Então, assim, não dá para falar assim, já tá... Não, tem que jogar. Sim. Tem que fazer as coisas direitinho. Mas o técnico é muito sério e o time é muito bom, né, Bruno? Então, os indícios são muito claros que o Flamengo vai passar. O primeiro jogo, né, pra cá, o Flamengo melhorou. Evoluiu, um outro cenário. Foi muito bem contra o Corinthians e contra o Bolívar. Se seguir nessa toada, tem tudo para sacramentar a sua classificação. Um pouco antes do jogo da semana anterior, eu falei com o Adilson Batista, que é o técnico do Amazonas. E o que ele comentou foi, eu vou incomodar o máximo que eu posso. E ele incomodou. Foi apenas 1-0. E após meses de negociações, o Flamengo e a PixBet chegaram a um novo acordo de patrocínio master. O contrato, que terá duração de 4 anos, prevê um aporte total de 460 milhões de reais, resultando em 115 milhões anuais. Anteriormente, o valor anual era de apenas 80 milhões de reais. Nesse momento, o Flamengo está fechando o maior patrocínio da história do clube. A negociação com a PixBet se intensificou após a concorrente VaideBet substituir a própria PixBet como patrocinadora do Corinthians, oferecendo um valor bruto anual de 120 milhões. No entanto, o valor líquido que o Corinthians receberá anualmente é de 97 milhões, após deduções de multas e comissões. Assim, mesmo não igualando o valor bruto anual do Corinthians, o Flamengo terá o maior valor global de patrocínio. Um ponto crucial do novo acordo entre Flamengo e a PixBet é a cláusula de multa. Se qualquer uma das partes decidir romper o contrato antes do término, será necessário pagar 50% do valor devido do prazo remanescente. Dessa forma, a PixBet terá que pagar no mínimo 230 milhões ao Flamengo, o que representa 60 milhões a mais do que o contrato anterior de 2 anos, que era de 170 milhões de reais. Porque o vínculo atual entre Flamengo e PixBet, que é a patrocinadora master do Flamengo, rende ao Flamengo 85 milhões de reais por ano. Vocês vão se recordar disso. Mas já em 2024... esse valor já sofre uma alteração e o montante total passa a ser 105 milhões de reais por ano. Em 2025, o Flamengo já fechou esse acordo, vai ser votado no Conselho Deliberativo do clube, aprovado. Dificilmente, gente, chance quase zero desse contrato ser reprovado pelo Conselho Deliberativo. E aí, em 2025, o valor passa para 115 milhões de reais por ano. E para os 2 anos seguintes, caso a renovação automática seja vinculada, o valor é fixo de 125 milhões de reais. E o mesmo valor em 2027. Ou seja, nesses novos valores, nessa parceria entre Flamengo e PixBet, a operação chega a 470 milhões de reais em um contrato de 4 anos. É o maior contrato master que o Flamengo já teve. Agora, tem uma cláusula aí, um OBS. Caso uma das partes rompa antes do término do contrato, essa parte terá que pagar 50% de multa. Ou seja, se o Flamengo romper, paga uma multa de 50%. Se a PixBet romper, paga uma multa de 50%. Mas é um contrato milionário. O Corinthians tem um contrato... Gente, tá dando uma treta danada esse contrato do Corinthians aí, com a patrocinadora master, que também é casa de apostas. Inclusive foi um dos motivos que deu um trelelê danado nos bastidores do Flamengo pelo fato do Gabigol ter vestido a camisa do Corinthians. Hoje o Juca
trouxe uma matéria aí dizendo que tem laranja na história, enfim, uma confusão danada que tá tendo. No caso da PixBet Flamengo não tem confusão nenhuma, muito pelo contrário, tudo feito às claras. Vamos falar agora de campo e bola, galera. Muito tempo que a gente não falava de campo e bola por aqui, mas vamos lá. É o seguinte, tem mudança no gol, porque é jogo da Copa do Brasil e o Tite e sua comissão técnica querem fazer um revezamento no gol. Na Copa do Brasil, Matheus Cunha será utilizado. E aí, pessoal, na zaga, sem Léo Pereira lesionado, que está com uma pequena lesão, o Departamento Médico do Flamengo vai tentar deixá-lo à disposição para o jogo da outra quarta contra o Milionários. Quem treinou na vaga dele hoje foi o Léo Ortiz, não foi o Davi Luiz, que entrou na vaga do Léo Pereira quando o Léo Pereira saiu lesionado. E aí seria uma zaga titular inédita, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Jogadores que se conhecem dos tempos de Red Bull Bragantino, porque lá eles jogaram muito juntos e deram muito certo. No meio de campo tem uma dúvida se o Alan começa ou se o Pulgar, que não entra em campo desde o fim do mês passado por conta de uma lesão no tornozelo, será titular. Mas o Pulgar está à disposição, viaja normalmente com a delegação. Quem está fora do jogo é Bruno Henrique. Ficou na fisioterapia ontem, sábado, hoje também na fisioterapia. Vou ler aqui o que uma pessoa do Flamengo me passou em relação ao Bruno Henrique. Ele está em tratamento, tá? Desse problema que ele teve no tornozelo. Foi definido que não vai viajar, tá? Porque ganhou-se mais tempo com essa paralisação aí do Campeonato Brasileiro e decidiram retardar um pouco as coisas para ganhar mais lá na frente. Ou seja, é um planejamento adotado e tá certo. Ou seja, ele volta melhor para os treinos mais pesados, incluindo campo. Então, Bruno Henrique sendo preparado para o jogo contra o Milionários na outra quarta-feira. Dito isso, o provável Flamengo para pegar o Amazonas tem Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan ou Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Sobre Pedro, ele ainda não está 100% em relação àquele incômodo que ele sentiu na parte do adutor da coxa direita, e aí o Gabigol é a principal opção caso o Pedro não consiga finalizar os 90 minutos de jogo, já que, lembrando, o Carlinhos não pode atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil, porque ele já havia atuado com a camisa do Nova Iguaçu. E por falar em Gabigol, o novo camisa 99, uma curiosidade, a camisa 99 do Flamengo voltará a ser utilizada depois de 12 anos. Sabia disso? O último jogador a vestir o número do clube carioca, o 99, você se recorda? Eu sei que não, porque eu também não lembrava. É Wagner Love, lá em 2012 ainda. Gabigol usará o número no rubro-negro após perder a camisa 10 por conta da polêmica. E por falar nisso, números chamam a atenção do Gabigol antes da camisa 10, 210 jogos. 131 gols marcados, 39 assistências, 11 títulos. Voa! Depois que ele pegou a camisa 10, ladeira abaixo. 71 jogos, 22 gols marcados, 4 assistências e apenas um título conquistado, além também das atuações terríveis com a camisa, quando ele jogou com a camisa do número 10. Inclusive esse ano ele perdeu o pênalti importante contra o Vasco, mas mesmo assim, mesmo vivendo um momento ruim, mesmo vivendo um momento conturbado, há quem queira a contratação de Gabigol, e o nome desse clube é o Cruzeiro, como bem informou primeiramente o meu parceiro Thiago Asmar, mais conhecido como o Pilhado, apresentador da Jovem Pan Esportes, inclusive um baita programa, parabéns para eles, programa sensacional. Pilhado inclusive está até com um canal novo no YouTube aí que eu fiquei sabendo, Pilhado Esporte, parabéns para ele, parabéns pelo trabalho que o pessoal vem fazendo. Ele informou, primeiramente, esse interesse do Cruzeiro, e aí eu confirmei que, de fato, o Cruzeiro tem interesse. Mas me falaram lá no Cruzeiro que ainda não tem proposta, eles precisam analisar o que o Flamengo iria pedir, eles precisam fazer essa consulta, mas, de fato, é um nome que agrada e muito o novo dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho, que é um cara que é torcedor fanático do Cruzeiro. Eu acho que, diferentemente do que o Ronaldo fez, além de botar o dinheiro, o Pedrinho vai vir forte no mercado
Pensando em títulos, o Ronaldo ele administrava mais, era muito mais um investidor, característica de investidor mesmo. No caso do Pedrinho não, além de ser investidor, é torcedor fanático do Cruzeiro. Então ele vem pesado e o Gabigol agrada muito ao Pedrinho. Então eles vão tentar sim essa contratação, resta saber quando. Não sei se agora no meio do ano, a partir do meio do ano o Gabigol pode assinar um pré-contrato. O que eu sei no lado do Flamengo é, de graça, eles não vão liberar. Ah, o Gabigol vive uma fase, traiu a torcida do Flamengo, traiu o clube, faltou respeito. Eles não vão liberar de graça. Teria que negociar com o Flamengo. Mas ainda tem também a questão do julgamento dele, lembrando que o Gabigol está podendo atuar e treinar no Flamengo por conta de um efeito suspensivo, tá? E a qualquer momento isso pode acabar depois do julgamento dele, se ele continuar com a punição. Mas fica aí a informação, repito, publicada primeiro pelo Thiago Asmar, e nós aqui no canal Vene Casagrande confirmamos essa informação. E aí, torcedor, você quer que ele vá para o Cruzeiro? Quer que ele fique, termine a temporada? Dê a opinião de vocês. Renovação de contrato nesse momento, a diretoria descarta. O Gabigol tem contrato até dezembro. Podem opinar bastante, tamo junto. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Tivemos aí então essa novidade aí referente à notícia do Gabigol podendo sair pro Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essas foram as últimas informações. Assim que a gente tiver mais notícias, vamos trazendo pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço, tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.